Olivo. É com grande alegria que nós temos a oportunidade de hoje estarmos reunidos, mesmo que na forma cibernética, na forma de internet. É uma oportunidade ímpar para nós estarmos aqui nessa comunidade da família Olivo, conhecendo um pouco mais sobre nossa história. Essas coisas que nós postamos diariamente são informações que, graças a Deus e graças à pesquisa de muitos familiares, nós hoje temos condições de compartilhar. Hoje nós temos condições de conhecer um pouco mais da nossa história, graças a esse grupo que nós temos aqui e graças a todos aqueles que das suas famílias trazem informações importantes. Uma coisa que nós temos visto, que nós que estamos mais perto da pesquisa da família, temos uma facilidade um pouco maior de entender as nossas origens, porque nós estamos trabalhando com esses dados. A pesquisa da família não está completa, embora nós tenhamos aí praticamente 250 anos de pesquisa, nós precisamos aprofundar mais sobre detalhes desses 250 anos. E muita coisa se perdeu e nós precisamos aproveitar esse tempo para poder colher as informações, para poder trazer isso para todos. Isso que é o que nós queremos, distribuir o máximo de informação possível para todos. Porque se nós guardarmos com uma pessoa só, acontece de se perder isso futuramente. Queremos aqui agradecer a todos aqueles que contribuíram para esse grupo ter todas essas informações. Eu sei que talvez não há interesse de todo mundo saber sobre sua família, porém, aqueles que se interessam, está à disposição todos os dados, todas as informações, que nós colhemos com a ajuda de amigos, de familiares. Então, nós temos uma quantidade de informações muito importantes e que vai servir para todos terem conhecimento sobre si mesmo, sobre sua origem, a nossa origem da família Olivo. Primeiramente, o que eu acredito que seja mais importante em relação a esse vídeo é explicar a nossa origem, a nossa árvore genealógica. Existe uma dúvida muito grande sobre quem é quem dentro dessa árvore genealógica, e é o que nós queremos fazer hoje, explicar cada um dos membros desta árvore, dessa grande árvore de praticamente 250 anos. Então, assim, as pessoas nos perguntam, mas o que eu sou teu, qual é a nossa familiaridade? Então, nós temos que conhecer um pouco da árvore genealógica para poder achar os ramos e entender como tudo isso funciona. Então, nós temos como nosso patriarca o Giuseppe e nossa matriarca, a Maria Giuditta Milani. Eles são os pais que vieram da Itália com seus filhos pequenos para essa aventura no Brasil de tentar uma oportunidade de vida diferente. Porém, nós temos duas histórias, a história antiga na Itália e a história mais nova aqui no Brasil. Então, para nós entendermos, nós vamos voltar lá na Itália. Nós tivemos a ajuda de um grande amigo da Itália, da cidade de Ramodipalo, Bruno Raimundi, que nos ajudou com documentos importantíssimos e descobriu aí uma história bonita de nossa família, uma história bem anterior, que também já está publicado no nosso site do Facebook, no nosso blog, na nossa comunidade, que é um escrito onde ele relata a existência do olivo mais antigo conhecido, documentalmente conhecido, que ele conseguiu junto a dados da igreja local. E esses dados são dados confirmados que estão na documentação lá daquele local, daquela diocese. Nós temos o conhecimento de que por volta do ano de 1750 nasceu Pietro Olivo, que nós desconhecemos sua origem porque não existe dados maiores de informações. Pietro Olivo, ele gerou um filho chamado Giovanni Battista Olivo de Pietro, que por volta de 1775, se nós fizermos uma média de vida, então por volta desse ano de 1775 nasceu Giovanni Battista Olivo de Pietro. Giovanni Battista Olivo de Pietro era
casado com Adriana de Pellegrino. E esses dois, Giovanni Battista Olivo de Pietro e Adriana de Pellegrino, geraram o Domênico Olivo. Domênico Olivo, ele nasceu na cidade que nós temos como cidade mais antiga da nossa história, a cidade de Ramo de Palo, que é uma cidade que nós totalmente desconhecíamos a história da nossa família. Através da documentação nós conseguimos encontrar. Então nós temos nessa escala Pietro Olivo como o Olivo mais antigo conhecido, Giovanni Battista Olivo de Pietro, que é o segundo, e o Domênico Olivo, que é o terceiro, que pela documentação que nós temos, todos eles estavam ali, eram moradores da região da cidade de Ramo de Palo. Depois de Domênico Olivo, nós temos um casamento com Domênica Cherion, que resultou no nascimento de Antônio Olivo. Então isso, o Domênico com a Domênica Cherion gerou Antônio Olivo por volta de 1832, 1834. Antônio Olivo, ele viveu 39 anos. Os documentos que nós temos mostram que ele teve uma morte muito cedo. Ele morreu com praticamente 40 anos de idade, ao que parece, alguma coisa relacionada à alimentação que ele comeu, e ele teve alguma coisa que o matou por conta de alguma infecção intestinal. E o Antônio Olivo era casado com Domênica Ramazina. Existe uma questão que nós estamos levantando agora sobre Filomena Ramazina, se é tia, se é mãe. Existe uma situação que nós estamos definindo ainda através da documentação, mas nós damos como mãe de nosso querido patriarca mais antigo, Giuseppe, a Domênica Ramazina. Antônio e Domênica Ramazina tiveram um filho chamado Giuseppe Olivo, e que, segundo a documentação também que nós conseguimos agora, eles tiveram uma outra filha chamada Maria Olivo, que nós estamos estudando. No caso, Giuseppe Olivo, ele é filho de Antônio Olivo, e Giuseppe nasceu por volta de 1864. Giuseppe Olivo nasceu em Arqua Polese, é uma outra cidade próxima daquela região. Então, nós temos na história da Itália, a história que nós temos conhecimento, nós temos o conhecimento de Pietro Olivo, que foi pai de nosso querido Giovanni Battista Olivo de Pietro, que foi pai de Domênico Olivo, que foi pai de Giuseppe Olivo. Giuseppe, por sua vez, casou com Maria Giuditta Milani. Giuseppe casou, Maria Giuditta Milani era de San Martino di Veneza, que é uma cidade próxima de Villa Dose. E da união matrimonial dos dois, que casaram na cidade de Villa Dose, que é a última cidade italiana que nossa família, nosso ramo familiar esteve, porque existe outra parte da família na Itália, uma parte que remonta de 1830, 1820, onde houve outros irmãos e permaneceram na Itália, mas essa parte, ela do Giuseppe, da Maria Giuditta Milani, estiveram em Villa Dose, que é uma cidade também perto de Rovigo, na Itália, perto de Veneza, e essa foi a última cidade que eles tiveram. Por isso que Villa Dose é tão importante para a gente, porque nós temos muitos documentos lá da nossa família. Por quê? Porque os filhos de Maria Giuditta Milani e de Giuseppe Olivo, eles nasceram em Villa Dose. Então nós temos os filhos conhecidos, nós temos o Luigi, que é o meu bisavô, Luigi Ruggero Olivo, Ângelo, Alberto, que na verdade lá nasceu como Roberto, mas houve uma modificação do nome, e Francisco, que Maria Giuditta Milani, ela veio grávida da Itália, veio grávida com
o Alberto muito pequeno, praticamente com menos de um ano de vida, e veio grávida do Francisco, que nasceu aqui no Brasil, em Taquaritinga, em 1905, 1906, logo após que eles chegaram. Então, só que além desses irmãos conhecidos, nós temos o Antônio, que nós estamos procurando as razões da existência dele, e nós temos também outra irmã chamada Adalcisa, Adalzija, Adalgisa. Tem uma dificuldade em relação a esse nome, porque ele variou muito do registro dela. Ela foi registrada como Adalcisa lá, e no Brasil entrou com outro nome. E outros que morreram, Maria, Carlo, né, outros filhos que acabaram morrendo na Itália. Então a família que nós temos, que veio da Itália, que constituiu a nossa família no Brasil, ela nasce aqui com Giuseppe e Maria Giudita Milano. Toda essa documentação se encontra no Facebook. Então, aonde está a nossa origem? A nossa origem começa em Pietro Olivo, depois Giovanni Battista Olivo de Pellegrino, Bito, Giovanni Battista Olivo de Pietro, e depois com Domênico, Antônio e Giuseppe Olivo. Então a família é grande, às vezes causa um pouco de confusão, mas é importante que nós saibamos isso, para nós entendermos essa história, que ela é mais em linha reta. Por quê? Porque aí a hora que nós chegarmos aqui, nos filhos de José, aqui nós vamos ter a divisão dos ramos familiares, é aí que nós vamos nos encontrar, né? Os filhos de Luigi, de Ângelo, de Alberto e de Francisco, e que estão aqui no Brasil, e que todos eles partiram da primeira cidade que eles tiveram, que é Taquaritinga. Então eles chegaram no Brasil por volta de 1905, né, certa data, dia 9 de novembro de 1905. Então eles vieram de Gênova e eles chegaram no Brasil. Depois nós vamos entender melhor essa história toda, só estou fazendo uma explicação para nós entendermos rapidamente sobre os ramos familiares, para ficar mais claro. Então eles chegaram no Brasil em 1905, foram para Taquaritinga, na fazenda de Germano Mendonça, e lá eles trabalharam. Então Luigi veio com 14 anos, o Ângelo com 9, e cada um veio com uma idade. E eles constituíram sua família lá. Junto com eles, pelos registros, veio também a mãe de Maria Giudita Milani, que é Mariana Clemente, e veio também, talvez, a mãe ou a tia de Giuseppe Olivo, que nós estamos confirmando estes dados. E veio uma sobrinha, também chamada de Rosa, que nós não conseguimos essa informação correta sobre essa entrada dessa sobrinha, onde ela foi, quem ela é. Né? Os livros eles nos dão algumas opções de informações, porém nem todas estão ali. Nós estamos procurando entender esse processo. De Taquaritinga, a família Olivo ela cresceu, né, rapidamente, para nós entendermos. Trabalhavam na lavoura do café, e a partir dali eles, cada um, foi crescendo, se casando. Né? O meu bisavô Luigi, ele casou em torno de 1912, ele casou com 18 anos de idade, e tem uma história também. Tio Ângelo também, tio Alberto, tio Francisco, todos eles uma história de vida, que nós podemos saber bem depois, conversarmos mais sobre isso. Então, assim, o que nós temos que saber? Da onde está o ramo da minha família. Então, se eu sou do tio Alberto, do tio Ângelo, Luigi, quem é o bisavô, quem é o trisavô. Então, hoje nós temos, eu particularmente, na minha árvore genealógica, conheço meu pai, meu avô, meu bisavô, meu trisavô, tetravô, pentavô, hexavô e heptavô. São todas essas gerações que, particularmente, eu tenho ela hoje, né, por conta dessas informações, mostrando que a família é uma família antiga e uma família cujo nome não foi esquecido. Então, por isso que a gente tem que entender sobre tudo isso, sobre essa história bonita da família Olivo, que nós vamos nos aprofundar ainda mais. Prometo aí fazer mais alguns vídeos para nós podermos conversar, e espero que vocês estejam com as famílias de vocês, façam os vídeos também, postem isso, porque esse blog
essa comunidade, esse grupo do Facebook, é um meio de nós nos confraternizarmos com informações preciosas. Agradeço novamente a todos o vídeo que colocou alguns documentos, né, novos à disposição, né, ao pessoal da Itália, a Hilária Paparella, o Bruno Raimondi, que contribuíram com a gente, e lá no início a Nilzeli, né, que fundou esse grupo. Então todos aqueles que hoje estão aí contribuindo para nós sabermos mais sobre nossa família. Espero que vocês gostem de tudo isso e que perguntem, se tiverem dúvidas, vocês perguntem, porque é um meio da gente poder nos conhecermos melhor. É tudo isso que nós queremos de vocês e que vocês possam aproveitar essas informações tão importantes que, para mim, é importante. Eu quero conhecer minhas origens, eu quero saber quem são essas pessoas, o que elas fizeram e que nosso nome sempre esteja no primeiro lugar, porque lá na Itália, como os amigos da Itália falou, né, a família Olivo, o nome Olivo é sinônimo de honestidade, sinônimo de liderança, sinônimo de estar sempre junto, na frente. Então é isso, essas coisas bonitas que nós temos que guardar e mostrar para os nossos filhos, os nossos netos, mostrar para gerações anteriores que às vezes também não tiveram essa informação e que hoje pode ter aí tranquilamente acessando a internet. Deixar um abraço para todos vocês. Um abração.